despertar da alma é um processo de reconexão com a sua essência. Por isso que eu te disse que muitas vezes ele pode ser um pouco desafiante, né? Eu me recordo que quando eu comecei nessa trajetória, né? Eu comecei nessa trajetória de despertar da minha alma, né? Quando eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre as terapias holísticas. Até então, eu já tinha algumas clarezas que eu não entendia muito bem, né? Eu sentia que eu tinha algumas conexões que não se encaixavam exatamente. Eu sentia que eu não fazia parte, muitas vezes, de alguns lugares. E, porém, de algumas situações. E quando eu comecei, né, agora compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês, por isso que eu falei que hoje era mais um bate-papo. Quando eu comecei essa jornada, eu lembro que num determinado momento era tanta coisa, né? Porque eu comecei a jornada, eu fiz o estudo e eu não tive acompanhamento. Por isso que eu prezo tanto pelo acompanhamento dos meus alunos, tanto no Caminhos da Caixa, quanto no Caixa Terapêutico, tanto aqui em português quanto em espanhol. Eu prezo tanto pelo acompanhamento, porque eu não tive acompanhamento. Eu aprendi a técnica e é isso. A técnica é essa, vai acontecer isso e é isso. E eu lembro que chegou num momento que eu não tinha com quem conversar, porque quem estava ao meu redor não entendia o que eu estava passando. Não sabia pelo que eu estava passando, não conectava. Em algum momento dessa reconexão com a essência, eu me senti cansado. Porque você começa a ouvir, né, nessa reconexão, você começa a ouvir aquela vozinha interna que vai te guiando, que vai te mostrando o que realmente importa, que vai te dando força para seguir no caminho, mesmo quando ele é muito sinuoso, quando ele é muito tortuoso, quando ele exige muito de você. E essa vozinha interna é o que a gente chama de intuição. E quanto mais tempo a gente está com ela adormecida, mais quando a gente começa a despertar ela, mais a gente recebe informação. É como se a gente fosse, vamos colocar assim um exemplo, é como se a gente fosse um computador. Nós estamos sem atualizações por muito tempo. Então, quando a gente reconecta com a nossa fonte, a gente precisa receber todas essas atualizações. E é muita coisa. Por isso, também, que esse processo de despertar da alma, eu recomendo que ele seja acompanhado. Seja por mim, se você me escolher, eu ficarei muito grato de te acompanhar nessa jornada, ou por quem quer que seja, mas que você tenha um acompanhamento. Que você tenha alguém do seu lado, segurando a sua mão. Porque realmente é muita coisa, né? Essa reconexão com a sua alma é muita coisa. E você começa a ouvir cada vez mais a sua intuição. Você começa a se conectar cada vez mais com a sua intuição. Quanto mais você ouve, mais ela fala. Quanto mais ela fala, mais você se conecta. E você entra nesse turbilhão, né, de informações. O lindo disso tudo é que quando você desperta a sua alma, quando você se conecta com a sua intuição, você começa a perceber coisas que você não imaginava serem possíveis. Você começa a receber coisas que você não imaginava que poderia. E o mundo começa a... É como se você tivesse, durante todo esse tempo, com o seu olho vendado. E essa venda começa a sair, mas ela não sai toda de uma vez. Ela começa como se fosse uma névoa que estava densa e começa a dissipar. Tudo isso começa a fazer sentido, muita coisa começa a ficar clara para você, e você com o tempo vai conseguindo fazer, porque você já tem tanta informação da sua alma ancestral, você começa a fazer tanta associação bacana das coisas, que você diz, uou, de onde sai todo esse conhecimento? Esse conhecimento eu não parei para estudar, mas esse conhecimento já estava em você, e você passa a acessar. Então, quando você, né, desperta a sua alma, outra coisa que é muito interessante, quando você desperta a sua alma, quando você
aprende a se conectar com o seu Akasha, o seu equilíbrio energético ele muda. Você já não vibra mais tão baixo. Você já não se permite mais vibrar, por exemplo, na dor. Dor no corpo, sim. A gente sente. Mas a gente não se permite mais ficar sofrendo. A sua alma já não te permite. É como se você tivesse alguém que está do seu lado, te levantando sempre. E é você mesmo. Aquela sensação de cansaço que você sente todos os dias quando você acorda, quando você começa a se alinhar com a sua alma, essa sensação desaparece. E você vai notar, você vai perceber que a partir do momento que você começa a se distanciar do seu propósito, que você começa a se distanciar da sua jornada, quando você começa a se distanciar da sua alma, esse cansaço volta. E eu falo isso, de novo, por experiência própria. Né? Por experiência própria. Quando eu tô aqui, por exemplo, hoje foi um dia bastante desafiador para mim. E eu estava completamente, sendo bem sincero antes de começar a live, eu estava completamente esgotado. Mas quando eu começo a live, quando eu começo a conversar com vocês, quando eu começo a trazer um pouquinho do que eu sei e compartilhar, é como se a minha energia crescesse de novo. E às vezes eu termino a live e eu demoro para conseguir dormir. Porque eu tô tão animado, eu tô tão cheio de energia que eu poderia continuar. Quando eu tô gravando as aulas, ou quando eu tô preparando as aulas, quando eu tô aqui sentado preparando o material, eu tô tão cheio de energia que eu poderia ficar dias trabalhando sem parar. Porque eu tô tão conectado com o meu propósito, que meu propósito é trazer o Akasha terapêutico, é compartilhar, é estar aqui com vocês. Eu tô tão alinhado com isso nesse momento que o resto tudo desaparece, o cansaço desaparece, a fadiga desaparece. E quando eu tenho que fazer alguma coisa que não está alinhado com o meu propósito, que não está alinhado com aquilo que eu acredito, porque hoje eu já sei qual é o meu propósito, eu já sei aquilo que eu acredito, eu não tenho energia. E isso você só percebe quando você se conecta, quando você se alinha. Porque como eu falei para vocês, eu estava hoje durante o dia, não vou mentir, eu estava hoje durante o dia fazendo algo que está completamente fora do meu propósito, que eu precisava fazer. Eu estava completamente esgotado. Eu entrei aqui na live, já se passaram mais de 20 minutos, e eu tô cheio de energia, que eu quero continuar conversando aqui com vocês. Então é isso que acontece quando você desperta a sua alma. Se você se sente cansado, cansada, quando você está alinhado com o seu propósito, que você vai atrás, desaparece esse cansaço. Você não sabe por quê, mas desaparece. Você está ali, você quer mais, porque isso te enche. Isso enche seu coração, isso enche sua alma, isso enche a sua vida de vida. E quando você não está conectado com o seu propósito, com a sua vida, com a sua alma, aquilo te suga, te suga, te suga. Essa é a diferença. E essa é a diferença porque talvez hoje você não esteja conectado ou conectada com a sua alma. Talvez você já tenha sentido isso. Essa sensação de quero mais, de se encher de energia. Talvez você já tenha sentido isso em alguns momentos isolados. Porque são momentos que você chega perto, né? Aqueles momentos de clareza que você tem súbito, né? Que de repente, assim, tudo faz sentido de uma maneira muito lógica, muito clara para você que antes você não via. E aí, de repente, você volta de novo. Aquele estado que você não enxerga as coisas. Aquele estado que você não tem energia. E o despertar da alma justamente é esse processo, para que você mantenha
essa energia, essa disposição, essa clareza mental constante na sua vida. Obviamente, e de novo eu falo porque eu prezo muito pela honestidade daquilo que eu falo. Tem um livro que chama, Os 4 Compromissos, pela impecabilidade da palavra. E eu prezo muito por isso. Não são todos os dias iguais. Eventualmente, nós somos seres humanos, estamos passando por uma experiência terrenal, carnal. E tem dias que nós vamos estar mais assim, tem dias que nós vamos estar mais assim, outros assim, e assim vai. Isso acontece, né? A gente não vai ficar num platô a vida toda. E isso também é legal. Quando você está com a sua alma desperta, você começa a ver isso de uma outra maneira. Você começa a entender isso de uma outra maneira. Porque você sabe que o dia que você está embaixo, talvez tenha alguma coisa que você precisa ver. Ao passo que quando você está em cima, você sabe que isso é porque você chegou em algum aprendizado relevante que você precisava. Você consegue desfrutar com muito mais força, com muito mais gratidão daquilo que está acontecendo na sua vida. Alguém aqui já passou por esses momentos de clareza? Que do nada vem uma clareza para você que você não sabe de onde saiu? Alguém já passou? Me conta aqui nos comentários.